Quero saudar os irmãos em nome de Jesus. Mais uma vez, voltamos ao nosso programa de estudo da quinta-feira, que está relacionado com as cartas. Estamos a ver as cartas de Paulo. Por causa do espaço-tempo, não estamos a vasculhar tudo, mas trazemos o essencial para o conhecimento dos irmãos. Aqui o subtítulo é Elogio de Timóteo e Epafrodito, mensageiros de Paulo. Então, elogio, Paulo elogia Timóteo e Epafrodito. Vamos ler o 19 até versículo 30. Diz assim a palavra: espero no Senhor Jesus. Estamos a ler Filipenses 2, versículo 19. Espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Mandarei Timóteo como mensageiro, e Paulo, conhecendo Timóteo, por causa da relação profunda. O Paulo é pai espiritual de Timóteo. Então era um sinótico no sentimento, sinótico na capacidade de ver, sinótico também em perspectivas. Então, por isso que ele está a dizer aqui que não é mandar Timóteo para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, estarei também consolado. Versículo 20. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuida do vosso estado. 21. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Portanto, este elogio tem a ver com a intimidade que Paulo tem com Timóteo realmente. Em relação aos outros discípulos, nós sabemos que, como talvez líder, temos alguns homens obedientes à nossa liderança, portanto, fidedignos, e com uma visão e sentimento profundo. E tem outro tipo também da relação um pouco duvidosa, não é? Com os nossos irmãos, um pouco duvidosa, que nós não estamos totalmente satisfeitos, por exemplo, a mandar esse irmão fazer alguma tarefa, nós ficamos com algum ressentimento de que alguma coisa não vai ser bem. Portanto, existe, isso é claro. Aqui Paulo não deixa escondido, diz ao 20, porque a ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuida do vosso estado. Portanto, ou em outras palavras, que tem a mesma perspectiva de Paulo nos termos de cuidado, não é? E assistência. Versículo 21, porque explica aqui Paulo, porque todos nós sabemos que existe dentro do corpo de Cristo algum tipo de missionários ou ministros que buscam os seus interesses. Aliás, usam do Evangelho como meio de conseguir a sobrevivência ou para sustentar lograr os seus intentos no Evangelho. Mas agora aqui, Paulo diz que, explica aqui que todos buscam o que é seu, não o que é de Cristo. Não é como Timóteo neste caso, porque esse Timóteo não é, tem igual sentimento, diz que eram sinóticos no sentimento e que sinceramente cuida do vosso estado. Então, este Paulo, como pai, líder, pioneiro, estava muito interessado pela vida das igrejas, quer dizer, que estavam novas igrejas que iam nascendo através do ministério dele, portanto, dentro dos gentios, estava muito interessado. É a posição de um bom pastor, ter interesse com os novos trabalhos que vão nascendo, para cuidar, para alimentar também, porque deve haver um equilíbrio dessas igrejas realmente. Seria uma complicação. Um pastor tem várias igrejas, mas algumas igrejas são verdadeiras, algumas são falsas. Isso seria uma confusão. Paulo queria uma uniformização de todos os trabalhos que ele fazia. Então, realmente queria pessoas confiáveis. Eu falo aqui ele acentua Timóteo, mas temos o Epafrodito. Noutra ministração falei de Tíquico, que era um também dos mensageiros mais confiados do Paulo. Versículo 22. Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Várias vezes
Paulo levou Timóteo consigo nas missões. Essas igrejas dos quais fala aqui, como os filipenses, conheciam, já tinham visto Paulo várias vezes com Timóteo indo pregando o evangelho. Há necessidade, às vezes, de levarmos um dos nossos cooperadores para mostrar quanta fidelidade um determinado pai deposita a um servo, tanto levando consigo, tanto na missão. Como aqui no versículo 22 já esclarecer, mas bem sabeis qual é a sua experiência. Timóteo tinha uma experiência junto do seu pai Paulo. É necessária a experiência fundamental, eu tenho secundado isso. Uma pessoa que não tem experiência quer dizer que ele não sabe fazer bem as coisas. Uma pessoa que não tem experiência terá dificuldade também de ajudar ou levantar outros para o ministério, porque não tem experiência. Então, Paulo aqui diz que os filipenses sabiam qual era a experiência do Timóteo, que serviu também com Paulo no Evangelho como filho ao pai. Tanto aqui temos, para aqueles que atacam a posição, né, pai, não é pai, aqui está muito claro Paulo a dizer que ele era como filho para mim, para um pai. Esta relação paternal sempre existiu, o próprio Israel existiu. O que estamos a dizer aqui é que um pai não é um Deus. Na verdade, isso tem que ficar claro. Pai não é um Deus. Pai é um mentor. E realmente, se você foi bom mentor de algum discípulo, esse discípulo pode chamar em algum momento de pai. Mas aqui não é substituir a paternidade divina. Deus é o nosso pai. É o único pai divino que temos. Mas nós temos mentores terrestres, que a esses também podemos chamar de pais. Simplesmente não naquela proporção divina. Então, é isso que nós não podemos fazer. Adorar essas pessoas, encurvar para essas pessoas em adoração. Isso só deve ao único Pai Celestial. Então, aí dizemos que nós temos o único Pai Celestial a que devemos adorar, mas temos mentores. Os nossos mentores também podemos chamar de pais. Aqui no 23 diz: de sorte que espero enviá-lo a vós logo que tenha provado o meu negócio, logo que tenha provido a meus negócios. Quais eram os negócios de Paulo? Era o Evangelho. Também os cuidados que Paulo prestar. Sabe que em algum momento Timóteo esteve com Paulo nas cadeias, cuidando dele, realmente. E esta relação de Paulo e Timóteo é tão falada nas Escrituras, nas cartas, principalmente. E aqui nesta carta, Paulo está secundando que não tem mais ninguém como ele, Timóteo. Então, realmente, amava. É óbvio para todos os mestres. Jesus também teve discípulos amados, discípulo amado como João. Teve também uma senhora muito assistente amada como a Maria Madalena. Agora, estamos a dizer que é comum. Podemos amar todos, mas tem pessoas de afeto que realmente sobressaem na nossa relação. Aqui está: de sorte que espero enviá-lo a vós logo que tenha provido a meus negócios. Tanto Paulo, já que disse que Timóteo, em certo momento, esteve na cadeia com o próprio apóstolo Paulo. Então, realmente, ajudou Paulo muitas vezes. E depois eram sinóticos no sentimento, no pensamento, na visão também. Porque Timóteo é filho espiritual de Paulo. 24. Mas confio no Senhor, que também é o mesmo. Em breve irei ter convosco. Então, Paulo coloca todas as suas expectativas e cogitações no Senhor. Confio no Senhor. Ele não ousou dizer: eu irei ter convosco, que eu sou homem de Deus. Não. Eu confio no Senhor. Portanto, tudo dependia da vontade do Senhor. Esta relação profunda que Paulo tinha com o Senhor levou Paulo a ser um ministro próspero, e dentro dos gentios as suas igrejas foram poderosas porque era uma pessoa temente e reverente ao senhorio de Cristo. Aqui está esta referência no 24. Vamos ler o 25. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão
e cooperador e companheiro nos combates e vosso enviado para provar as minhas necessidades. Então, para prover as minhas necessidades. Necessidade de conhecer como é que estava o estado do ministério dos filipenses lá. Então aqui recomenda Epafrodito para ele saber. Mas havia motivo também por detrás disso, porque que também o Epafrodito é enviado para lá, neste caso. Vamos ver no 27. E de facto esteve doente. Versículo 26, primeiro, 26 e 27. Porquanto tinha muita saudade de vós todos e estava muito angustiado de que tivesses ouvido que ele estivera doente. E, de facto, esteve doente e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Os filipenses ouviram que Epafrodito esteve doente, então, obviamente, este envio também seria alívio para eles não só ouvir, mas ver que o homem que estiver doente já está restaurado e depois para o serviço do Evangelho. Mas aqui é uma nota profunda que Paulo fala. No versículo 28, por isso eu vos enviei mais depressa para que, vendo outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Tinha tristeza dupla aqui, Paulo, em relação ao Epafrodito. Souberam que está doente, então eles estão muito aflitos porque ele está doente e, na verdade, esteve doente quase à beira da morte, mas estava com o apóstolo Paulo. Obviamente, Deus permite essas situações de sofrimento dos seus servos. Os servos do Senhor não são super-homens, pessoas que não podem passar aflições, não podem ter necessidade, mas Deus permite. Só que o Senhor cuida dos seus servos, mesmo quando estão em estado de sofrimento. Então, Paulo ficou aflito porque a congregação de Filipenses soube, através de uma carta, que Epafrodito esteve doente. Então, realmente, agora, em vez de ouvir, talvez do Paulo ou de mais alguém, dizer que Epafrodito recuperou, a prova da sua recuperação seria enviar de novo para aqueles, porque também estes eram grandes servos do Senhor. Então, enviar o Epafrodito para aquele lugar. É por isso que no 28 ele justifica porque é que lhe enviou. No 29, recebeu-o, pois no Senhor com todo o gozo e tende-o em honra. Obviamente, o nosso irmão esteve doente, esteve com o líder Paulo, então ele mandou para nós, então realmente temos que apresentar aquela alegria, porque nós amamos esse homem, grande servo de Deus, também regozijar porque ele esteve quase à beira da morte e depois recuperou, e essa recuperação é digno de uma celebração, atenção, aqui não estamos a falar de uma celebração mundana, onde com bebidas e vinhos, não é? Não, estamos a falar de uma celebração de gozo, alegria, Senhor, alegria do Senhor. Então, o Senhor fez, então celebramos esta libertação, libertação sim da enfermidade, e louvado seja Deus. Estava à beira da morte, mas o Senhor poupou. Então, diz aqui o 29, a recomendação, pois o Senhor, para que com gozo o recebam e tendo em honra, tanto honrado. Número 30, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Também Paulo, o Epafrodito, esteve lá assistindo Paulo na ausência da congregação de Filipenses. Há um momento que o mentor ou o nosso líder principal não tem acesso às igrejas que ele mesmo teria alimentado para o assistir, mas tem um ou dois irmãos da igreja que estão cuidando dele. Nessa posição, Paulo aqui está a dizer que Epafrodito fez um trabalho no lugar dos filipenses, porque não estavam lá. Não está a desprezar nada do que aconteceu, porque alguns podiam começar a dizer,
ah não, eu estava a passar mal, vocês não ligaram a mim, a mínima, a minha vida, então sofri. Realmente, nem sempre todos os nossos irmãos amados, queridos, estarão próximos de nós para cuidar de nós em momentos de crise. Mas estará um ou dois, ou estará, às vezes não estará lá mais ninguém, mas estará lá os anjos do Senhor a fazer a assistência, não é? A graça do Senhor estará lá sem ninguém. Isso não deve ser motivo de cólera, não deve ser motivo de ira. Às vezes Deus permite. Lembra que o próprio Paulo em Corinto estava a orar para que aquela espinha da carne seja retirada, mas Deus disse que a minha graça lhe basta. Há momentos que o Senhor proporciona só a sua graça para nos acompanhar. Há momentos que pode permitir um ou dois irmãos nos acompanhar. Há momentos que pode permitir uma inteira congregação a cuidar dos nossos interesses, realmente sendo a vontade específica de Deus. Então, são esses elogios que os líderes precisam fazer em relação aos seus cooperadores, realmente porque aquele que faz o bem merece o elogio do bem que faz, mas também aquele que faz mal merece também uma repressão, digo na parte da liderança. Líder não é incômodo, é um indivíduo necessário. O líder não é um incômodo, mas é um mentor necessário para disciplinar, liderar, orientar uma equipa da fé até a eternidade. Por isso, nós temos a liderança como fundamental. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, nós encontramos o povo de Deus liderado por alguém, levantado por Deus. É precioso ter a liderança. É necessário, afinal, a obra de Deus não é uma obra de qualquer maneira, sem liderança. Tem liderança, uma liderança justa, uma liderança eleita, uma liderança ungida, uma liderança capacitada capacitada por Deus, para levar esse grupo de homens e mulheres a Cristo, ou melhor, até a glória. Que meu Deus de Abraão, Isaac e Jacó vos abençoe rica e poderosamente. Então, apóstolo Paulo elogia Timóteo e Epafrodito, e nesses trechos que lemos aqui, de 19 a 30, nós vimos que cada elogio e o que é que o apóstolo secundava nesse elogio, o que é que estava a tentar explicar realmente. Não elogiava porque realmente essas pessoas eram tão amigos de Paulo, elogiava naquilo que agrada a Deus, elogiava naquilo que é vontade específica de Deus. Quando algum irmão faz o bem, então os líderes podem elogiar, mas é preciso ver também as condições de elogio. Quando alguém te elogia por bem que fazes, não é para se gabar, se exaltar, simplesmente é para usar esse elogio como gasolina, como um suplemento para continuar a fazer o bem maior, realmente. Então, os líderes também devem saber como elogiar. Deve-se elogiar alguém consoante o tamanho da idade espiritual, consoante também o feito. Não devem exagerar nos elogios, porque alguém até pode perder a salvação por se orgulhar por causa do tipo de elogio. Então, Paulo era sábio, fazia o elogio ao pé da letra, mas tendo em conta o tipo de pessoa que está a elogiar. Tanto Timóteo como Epafrodito foram homens muito zelosos e tão colados, portanto, cheio de ensinamento paulina, que era um ensinamento que tinha muita moral e lógica. Que meu Deus de Abraão, Isaac e Jacó vos conceda misericórdia e vos proporciona bênção também. Sejam elogiados todos os irmãos em toda parte do mundo que estão a fazer o bem, continuam fazendo o bem, que Deus honra o vosso esforço em todas as coisas, para a honra e glória, eu penso agora e para toda a eternidade. Que meu Deus de Abraão, Isaac e Jacó vos abençoe rica e poderosamente em Cristo Jesus Senhor, hoje e para todo sempre. Amém e amém.